Você já percebeu como nos últimos anos muita gente passou a se apresentar a partir do próprio cansaço? É quase automático. Em qualquer roda de conversa alguém diz: "Tô exausta, não aguento mais, não tenho tempo". E não é mentira. A rotina é pesada, a cobrança é real. O mundo em que a gente vive não dá folga. Mas existe algo curioso. Esse esgotamento deixou de ser apenas uma consequência da vida acelerada, ele se tornou quase uma credencial. É como se estar sobrecarregado fosse o novo passaporte social. A prova de que você existe, de que você é produtivo, de que você é válido. É como se dissessem: olha como eu estou cansada, logo, olha como eu mereço reconhecimento. E no fundo, a gente sabe, ninguém posta uma agenda vazia, ninguém se orgulha do ócio. O cansaço vira a identidade mais aceita da contemporaneidade. Mas existe uma perversão nesse movimento, porque quando o sintoma vira identidade, ele deixa de ser contestado. Você já não se pergunta mais por que está cansada, você apenas se apresenta como alguém que é assim. E pior, você começa a desconfiar de quem não está esgotado. Como se quem estivesse tempo, descanso ou espaço para existir estivesse cometendo uma espécie de fraude. Esse talvez seja o maior triunfo do nosso tempo. Transformar o desgaste em um emblema de status. É como se disséssemos: estou destruída, logo sou alguém. Mas será que não é justamente o contrário? E se o ato mais revolucionário hoje não fosse se orgulhar do cansaço, mas ousar existir fora dele? Se autorizar a não se definir pela exaustão? Talvez a verdadeira rebeldia não seja correr mais rápido, mas sustentar o escândalo de dizer: eu tenho tempo, eu não preciso me provar pelo cansaço. E aí que a vida começa a recuperar o seu sentido, fora dessa lógica que insiste em dizer que só vale quem está esgotado. Olha ao seu redor. Pensa em quantas vezes você já ouviu ou você mesmo disse: não tive tempo, minha agenda está lotada, tô na correria. Essas frases, que antes eram apenas constatações, viraram uma espécie de moeda social. Quem fala delas ganha um certo respeito. É como se estivéssemos num campeonato velado para mostrar quem aguenta mais, quem sofre mais, quem consegue sobreviver ao peso de tudo. No trabalho, isso aparece o tempo todo. Reuniões que viram troféus de resistência, horas extras que viram medalhas invisíveis. Nas redes sociais, a mesma lógica. Stories exibindo correria, calendários lotados, viagens que não são lazer, mas compromissos. Tudo isso funciona como uma vitrine de importância. E o curioso é que isso não é apenas externo. A gente começa a acreditar nisso internamente também. Se estou cansada, então eu sou válida. Se não tenho tempo, então eu sou importante. A ausência de descanso se torna argumento para justificar a própria existência. É claro que cansaço sempre existiu. Trabalhar, criar filhos, lidar com responsabilidades, tudo isso cansa. Mas uma coisa é o cansaço ser consequência. Outra é ele se tornar um emblema, quase uma marca pessoal. A lógica capitalista tem uma habilidade única: transformar até aquilo que nos destrói em mercadoria. Veja, primeiro ela esgota, depois ela oferece soluções para o próprio esgotamento. Academias 24 horas, aplicativos de meditação, remédios para dormir, cafés energéticos para acordar. Tudo isso se vende, não como uma crítica ao ritmo, mas como ferramentas para você continuar no mesmo ritmo, só que mais funcional. Ou seja, o sistema não quer que você descanse, ele quer que você dure, que você permaneça dentro da engrenagem. E nesse processo, o cansaço deixa de ser um alerta e passa a ser um selo de autenticidade. E aqui entra uma leitura psicanalítica. Quando o sujeito se identifica com o sintoma, ele deixa de perguntar pela sua origem. Já não é mais: estou cansada porque meu trabalho me suga. Isso vira: eu sou uma pessoa cansada, é isso que eu sou. Essa mudança é sutil, mas profunda, porque o sintoma, que antes poderia ser um grito, um pedido de transformação, vira crachá, vira modo de se apresentar no mundo. E quando isso acontece, o mal-estar perde a função crítica. O esgotamento, nesse sentido, deixa de ser uma queixa e vira identidade. E quando ele vira identidade, ele se cristaliza. Você não busca saída, você apenas se reconhece nele. E é como se dissesse: esse é o meu lugar no mundo. Existe ainda uma consequência curiosa. O descanso passou a ser visto com desconfiança. Quem descansa hoje é suspeito. Quem tem tempo livre parece estar fazendo algo errado. Você já reparou
Como a gente precisa se justificar para descansar? Se você tira férias, logo alguém pergunta, mas vai viajar para onde? Como se ficar em casa, simplesmente vivendo, fosse um desperdício. Na internet, ninguém posta uma tarde de ócio verdadeiro. O que se posta é sempre um lazer. Viagem que rende conteúdo, uma maratona de exercícios, tudo tem que parecer útil, porque descansar por descansar se tornou quase um pecado. E aí surge essa sensação de fraude. Se alguém tem tempo, logo pensamos, mas também deve ter privilégios, deve ser preguiçoso. O descanso vira privilégio ilegítimo e o cansaço a única forma de estar autorizado a existir. É aqui que a perversão se revela por inteiro. O maior triunfo do nosso tempo não foi acabar com o descanso, mas transformar o desgaste em vitória. Transformar o esgotamento em medalha. Pensa nas propagandas que você já viu. Seja incansável, nunca pare, o limite é você. Todas reforçam a ideia de que só existe reconhecimento para quem se destrói. E o curioso é que a gente compra isso, a gente repete isso. No fundo, é uma armadilha perfeita. A sociedade te esgota, depois te convence de que o esgotamento é a prova de que você tem valor. Mas e se fosse o contrário? E se a verdadeira rebeldia não fosse correr mais, mas se autorizar a parar? Pensa comigo. Hoje, descansar é revolucionário, porque é remar contra a maré de uma cultura que exige velocidade constante. E ter coragem de sustentar o escândalo de dizer, eu tenho tempo para o ócio, tempo para pensar, tempo para existir sem justificativa. Winnicott dizia que a criatividade nasce no espaço do ócio, naquele intervalo em que nada é exigido e tudo pode ser experimentado. Mas o mundo moderno sequestrou esse espaço, transformou até o ócio em performance, precisa ser produtivo, útil, instagramável. Então, talvez a subversão seja justamente essa, recuperar o direito ao ócio improdutivo. Não porque ele vai te deixar mais criativo depois, não porque vai melhorar sua produtividade, mas porque você não precisa se provar pelo cansaço. Eu não vou te dar fórmulas de descansos, não vou te dizer quantas horas dormir ou quantos dias tirar de férias. O que eu quero aqui é provocar perguntas. O que eu faço com meu tempo quando não estou ocupada? O que me assusta mais? Não dar conta ou descobrir que posso parar? Será que eu só me reconheço quando estou cansada? O que significa ter valor sem estar esgotada? Essas perguntas não têm resposta rápida, mas são elas que abrem espaço para outra forma de existir. Quando o cansaço vira identidade, a vida perde a nuance, e talvez seja isso que mais adoece hoje. Não termos mais linguagem para falar de nós sem usar o esgotamento como referência. O convite que eu deixo aqui é simples, mas escandaloso. Talvez o maior ato de coragem do nosso tempo seja sustentar o silêncio, o ócio e o descanso como as partes legítimas da vida. Não para ser mais produtiva depois, mas porque existir não precisa de justificativa. Se essa reflexão mexeu com você, eu desenvolvo muitas outras no meu Instagram. Me acompanha por lá. Pode ser que a pausa que você precisa esteja em uma dessas conversas. Até a próxima!